Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E como sempre, muito bem acompanhado dos meus fiéis escudeiros, Anderson Seiler e Roger Valduga. Senhores, como estão? Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Cara, estamos bem agasalhados e preparados para mais um episódio. Maravilha. Roger, como sempre, fabricando a própria blusa, né? De cachemira. É. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas e afins. Mais um episódio. E esse episódio, cara, vamos embalar nesse assunto que tá todo mundo falando, mas com um olhar diferente. Não é um olhar de acusação, não é um olhar de saber quem tá errado, quem tá certo. É um olhar do que nos leva a superar limites além dos limites, né? A colocar a vida em risco para tentar superar algo. Mas superar o quê? Para quê? Para quem? E essa fica a pergunta. Pois é. Tivemos recentemente aí uma fatalidade, algo que aconteceu com uma jovem que foi fazer um esporte radical e que talvez por falta de estar presente quem? Quem estava ali fazendo o que precisava ser feito, tanto os profissionais quanto a própria pessoa, que estava talvez com um nível de adrenalina bem elevado, né? Porque o propósito ali era justamente esse, de estar curtindo a adrenalina, um esporte radical, alguma coisa assim, mas isso, por isso que a gente gosta de trazer um viés um pouco diferente. Então, assim, o quanto que nós estamos realmente presentes naquilo que nós estamos fazendo. O quanto que nós, no dia a dia, muitas vezes, por exemplo, com atitudes até um tanto quanto possivelmente tidas como corriqueiras, extrapolamos o limite de velocidade da via ou da rodovia, principalmente nas rodovias, dirigindo muitas vezes a mais de 200 quilômetros por hora. O quanto isso, em algum nível, não está colocando a gente em risco e o que que isso pode ter por trás? Qual que é essa pulsão que tem? O que nos motiva a fazer esse tipo de atitude? Qual que é essa ansiedade de chegar mais rápido? A ansiedade de você querer não permitir que o coleguinha te ultrapasse porque você está se sentindo menor porque o coleguinha te ultrapassou com o Uno de escada? Enfim, são situações que às vezes a gente, é, sempre pegando aquela vertente que a gente procura trazer de, poxa, e isso traz de informação para a gente? A serviço do que isso está nos trazendo uma informação, uma perspectiva diferente? O que que isso pode nos trazer de reflexão para a nossa vida? Porque sim, foi uma fatalidade. Foi algo um tanto quanto complexo e complicado que ocorreu. Mas o que que isso pode nos deixar de lição? Para a família, com certeza, a família deve estar devastada com uma situação dessa. É compreensível isso. Agora, o quanto que isso nos traz a reflexão da gente realmente estar presente naquilo que a gente está fazendo. O quanto aqueles profissionais eles estavam realmente presentes, estavam preparados e tinham o treinamento necessário para fazer aquilo que eles estavam se propondo a fazer. Então, quando a gente pega é, e tirar aquele rótulo de quem está certo, quem está errado, de quem fez, quem deixou de fazer e tudo mais, a gente começa a dar um zoom out daquela situação. Poxa, o que que tem de maior naquilo que ocorreu? Porque sempre está a serviço de algo muito maior do que isso. Senhores, o que vocês acham? Nesse zoom out tem a questão da menina, claro que talvez não, com certeza é a menos culpada da história. Apesar de que todos aí presentes, tanto a menina
quanto os profissionais, quanto quem estava ali assistindo ou vendo a cena, todos fazem parte do sistema dela. Porque, venhamos e convenhamos, tem algo aí na história que levou a isso, inconscientemente, ou talvez consciente. Sim, Mas, pode realmente, continuar, Roger. né, tem a questão então aí da menina em si, tem a, como o Robson trouxe, a presença dos profissionais, porque treinamento para estar ali, cara, provavelmente, talvez um ou dois deles não tenham, mas um ali tinha treinamento, porque senão não ia estar ali operando, eles não iam estar ali fazendo algo, né, sem um treinamento mínimo. Talvez o cara não tenha diploma, talvez não tenha o certificado, mas pelo menos prática o cara tem. E aí e aí vamos na sequência entrar nos pormenores e vamos ampliar ainda um pouco mais a visão. Cara, o pessoal que estava ali filmando, o pessoal que estava ali olhando, porque não eram só os três profissionais, tinha mais gente ali. As próprias filmagens que a gente vê aqui na rede social, cara, a gente vê, pelo menos, eu vi um videozinho que mostrava duas câmeras diferentes. Ou seja, tinha pelo menos dois celulares gravando. E essas pessoas que estavam ali com o celular gravando, no que elas estavam prestando atenção? Que não viram que faltava algo. E não é algo, tanto faz. Não! Era a corda que ia segurar a menina. Era só a principal peça do esporte. Então, aonde cada um desses se encaixa, né? E como o Robson trouxe, que é o que a gente fala aqui, é o quanto sistemicamente, né, tudo isso, todo esse enredo interferiu. Sim, é, vamos lá. Se a gente parar para olhar, a es- essa necessidade, assim, eu vou trazer algo que está virando uma cultura, que é essa necessidade de provação, de provar algo, eu preciso superar algo, preciso fazer algo. Isso não culpa a menina, em nenhum momento a gente está culpando ela, a gente está olhando para um olhar para um geral. Então isso faz com que, as pessoas busquem risco para provar algo, né? Ok, ela foi buscar esse risco para provar o quê, para quem, por quê, não se sabe e nem vamos saber. E a partir desse momento que ela vai, ela coloca na mão de terceiros, ela confia na mão de terceiros a vida dela. Porque toda vez que eu vou me colocar em uma posição de risco, eu coloco sempre a minha vida na mão de algo ou de alguém. Então eu coloco essa confiança que não foi atendida, que não foi atendida. Ela confiou e os três não atenderam essa confiança. Então, se a gente parar para olhar, é uma traição. Traiu a confiança dela. Eu deposito a confiança da minha vida na sua mão e você me trai. Trai como? Não cuidando daquilo que é mais precioso para mim, da minha vida. Então ali fica claro que ela não estava presente. Óbvio que ela não estava presente, ela não ia estar presente, porque no momento que ela é erguida pelos três homens, ali ela já não está mais presente, porque adrenalina, ansiedade, tudo à flor da pele. Ela vem daquele abismo e aguardando ser arremessada. Então, porque ela não viu, ela não ia ver. E mesmo em pé, ali na beirada da ponte, ela não ia ver. Por quê? Ela já não estava mais presente. Ela já estava aguardando o que estava por vir. Mas quem tinha que estar em estado de presença? As três pessoas que receberam a confiança do bem mais precioso dela, que era a vida. E eles também não estavam presentes. Qual o motivo? Não sabemos.
Mas como o Roger falou, tinha mais gente ali, tinha mais pessoas ali, e ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém falou, oh, peraí, falta algo. Não, ninguém. Então, para você ver como ninguém estava presente na situação, todos estavam extasiados com o momento, todos estavam extasiados com o que ia acontecer, mas o principal ninguém prestou atenção, que era o que? A responsabilidade pela vida do outro. E aí, quando acontece, para você ver que o estado de presença não estava ali, quando acontece o fato, todo mundo para e congela, como se fosse algo assim, cara, peraí, não tava? Caiu? É como se o acidente alertasse a todos e falasse assim: e aí? Ó, tá vendo? Agora vocês estão aqui? Então, em nenhum momento, é como se ela não existisse. É como se ela só existisse no final. Como se todos a vissem somente no final. Enquanto ela estava ali, ninguém via ela. Ela estava ali só como uma pessoa a ser arremessada, mas a vida dela é como se ninguém visse. E aí todo mundo vai se dar conta quando o que é mais ruim acontece. E aí todo mundo vem para o estado de presença. Só que aí já foi. Aí acabou. E aí começa-se o pânico. Porque a realidade tomou conta de todo mundo. E essa percepção Isso, disso que você está trazendo é aquilo que a gente vê, por exemplo, que esse estado de a falta de estar presente no momento, a gente e o mundo ele está mais digitalizado, a gente sabe, tá todo mundo com o celular na mão e tal. A gente pega, por exemplo, um show. Você está lá no show, tá todo mundo vendo o show através do celular, que tá ali com a atenção em gravar aquilo em tempo real, por assim dizer, para postar no story, para colocar no, enfim, para colocar onde entende que queira publicar aquilo. E quanto que a pessoa está realmente presente ali, sentindo, curtindo e ouvindo aquela música. Lógico, é natural que você vai pegar ali, vai fazer um takezinho rápido, vai gravar alguma coisa, vai seguir, mas você vê que tem pessoas que ficam ali mais da metade do tempo no celular registrando o negócio, ou seja, quanto que as pessoas elas hoje estão presentes realmente naquilo que elas estão fazendo. E isso em show, isso é às vezes num restaurante que a gente já comentou isso aqui, já deu esse exemplo. Você vai num restaurante, meia dúzia de amigos, às vezes no casal e tal. Você vai lá, né, tá comendo e tal, enquanto espera a comida, em vez de conversar, pega o celular, começa ali, não sei o que, às vezes conversa sem o olho no olho, o contato, aquilo que a gente falou da gente estar, daquela questão preciosa de você estar ali realmente com quem está com você e estar vivenciando esse momento. Então, quanto que a gente está transformando ou transferindo para a tela a vida real, a presença, o estar ali. E às vezes é chamado de volta para a realidade num susto, com choque, que foi e até foi o mesmo em exemplo que eu casa, dei né, que Robson? vocês. Oi? Até mesmo em casa. Sim, Às vezes, não, em casa, tu né, vai para em casa, tu casa, vai enfim, almoçar, e aí tu tá ali exato. respondendo cliente, tu tá ali fazendo alguma coisa no celular e tu não tá em presença. Isso, a gente tem essa necessidade de ser produtivo, de dar resposta rápida, porque tudo hoje é rápido. Você manda um WhatsApp, é rapidinho, a pessoa já vê, visualiza, responde e tudo mais. Ou seja, tem essa agilidade. Os meios eletrônicos nos deram essa praticidade e isso é super bem-vindo. A gente precisa sim evoluir. Mas o quanto a gente evoluir está nos afastando de estarmos presentes quando a gente pega essa vertente, esse viés. Como vocês falaram. Poxa, tinha ali quem era, foi pago para fazer aquilo, eu acredito que foi pago, porque era uma empresa, então, né, não era não é uma ONG, é uma empresa, que assim, até onde aparece em algumas frentes diz que ela não tinha licença para esse tipo de atividade, mas enfim, isso diz respeito às autoridades. Agora, o ponto é o quanto que quem estava ali, e principalmente como a questão de risco, estava presente fazendo todas as checagens de segurança para aquele movimento. O quanto que os demais que estavam todos ali com o celular na mão assistindo e tudo mais, estavam ali e falaram: opa, peraí, não está faltando alguma coisa? E, ou seja, estar presente, mas não, daqui o celular que eu vou gravar para você, vou prestar atenção. De novo, aqui a gente não está criticando ou culpando
qualquer uma das pessoas aqui, a gente está fazendo uma leitura de cenário, o quanto que a gente pode tirar de informação preciosa para cada um de nós e trazer reflexão. Poxa, o quanto que nós estamos sendo displicentes conosco, ou quanto, ou por qual motivo isso está acontecendo. O que que no fundo está acontecendo que nós estamos em linhas gerais com esse movimento? Eu me incluo nisso. Muitas vezes você está ali Sim. almoçando com um cliente, você pega o celular para responder um outro cliente, ou você está, estou ali com a minha noiva, a gente está ali conversando e tal, chega uma mensagem de algum cliente, você pega para responder e não espera acabar ali a refeição que você está tendo para responder, não, você já quer ser ágil, já quer responder, ou seja, o quanto que a gente está colocando prioridade em outras coisas e não outras coisas que eu digo, né, no meio eletrônico, e não está ali presente no que a gente está fazendo. Sim. Trouxe um E ponto, você vê. Vai lá, Roger. tu trouxe um ponto interessante que é a questão da empresa, né, que está prestando o serviço. E aí, o que me veio foi o quanto nós, cada um de nós, quando a gente procura algo, o quanto a gente cuida a capacidade do profissional, né? Aquela coisa do tanto, e agora vamos ampliar aí esse leque, até mesmo para terapia. Vamos nos colocar ali no meio. Para terapia, cara, quando tu procura alguém para te tratar ou para fazer ou para prestar qualquer serviço, né? O quanto tu olha para o currículo, para a experiência da pessoa. Porque entra naquela do tudo bem, tem muito profissional que não tem a capacidade que muitos indivíduos aí, muitas pessoas têm que não têm o certificado, mas têm a capacidade de fazer, né? E aí é isso, Não, imagina ainda mais quando tu vai fazer um esporte radical, uma atividade que gera um certo risco. Cara, o quanto tu olha para isso, tá, peraí, eu vou chamar um profissional que ele tem capacidade de fazer. Se eu estou chamando um profissional que, não, é qualquer profissional. Peguei aí na internet, abri o Instagram e achei a primeira propaganda ali. Não, vou saltar de paraquedas com esse cara que já salta. Tá, peraí. Esse cara, ele tem experiência? Esse cara, ele tem uma empresa que oferece serviço? E aí aquilo o quanto eu estou disponível para correr este risco? E o que me leva a correr esse risco? Então, Roger, se a gente para olhar, se a pessoa não está presente, nem no momento mais extremo, ela não vai estar presente no cotidiano. Então, assim, quando a gente olha, vamos voltando para o esporte radical, né? Aliás, voltando para o desafio do limite, porque na verdade quem busca esporte radical é sempre para buscar desafiar um limite. Mas quando a pessoa é consciente, quando ela está presente, ela busca de uma forma que traga menos risco possível. Óbvio que sempre vai ter risco, mais ou menos. Não sei se vocês lembram o Mineirinho quando ele foi para Brasília, foi Brasília? Não, onde foi que ele desceu Porto Alegre, o Porto Alegre, né? Que ele desceu ali o prédio que tem aquela curva. da Se você administração. olha a preparação, o treinamento, até a execução, você vê que até mesmo antes de executar, ele se centra para depois descer. Ele não é simplesmente pega e desce. Você vê que ele está ali, no ponto mais alto, ele ajeita o skate dele, ele se centra, ele respira, ele olha o objetivo final, respira de novo, tem ali uns segundos, quase minutos ali, e aí ele desce. Então, quando a gente fala da presença, é isso, né? Ele foi superar um limite dele. Era um limite para ele. Aquilo lá era para ele era algo que não seria realizado, mas ele foi testar. Só que ali ele estava presente para realizar. Ele teve todo um treinamento, toda uma preparação. Agora, quando a gente olha para esse mundo de internet, as pessoas elas buscam superar os limites de qualquer forma.
Uhum. É o cara com o celular na mão gravando o carro dele dando 200 por hora numa rodovia, um carro despreparado, um carro que nem sabe se tem manutenção, o cara não tem preparo para estar naquela velocidade, mas ele vai sentar o pé só para mostrar. Olha, passei uma Ferrari. É o outro que empina a moto e com o celular filma a moto sendo empinada no meio de uma avenida. É o outro que pula de uma pedra com uma GoPro na mão e para mostrar e se machuca. Então, assim, as pessoas elas estão buscando superar limites, mas muitas vezes não é nem para elas. É como se fosse buscar ser vistos, buscar aceitação, buscar um pertencimento. Porque quando o profissional ele supera o limite dele, a gente sabe, igual o Mineirinho, ele foi superar o limite dele, mas no esporte que ele domina, porque na maior parte das coisas ele já fez tudo. Então ele está desafiando a ele mesmo. É para pertencer? Não. Ele já pertence, ele já é do grupo, ele já é um cara que todo mundo gosta, todo mundo sabe, todo mundo vê, um ícone. Para que que ele vai fazer aquilo? É para ele, profissional dele. Então, você vê que tem todo um cuidado. Agora, quando a pessoa faz só por hype, faz só para essas buscas, você vê que é sempre de forma inconsequente, despreparada e a maior parte das vezes dá errado. Até que ponto, Anderson, não é para ganhar engajamento e curtida? É o ser visto, né? Ser querido, ser Uhum. visto. É isso aí. É Então, a quando a gente. busca por atenção. Pode ir, Robson. Foi isso que eu comentei, que eu estou procurando trazer, da gente trazer para nós essa reflexão do porquê que a gente está tendo esse tipo de coisa. E não exatamente, porque eu gosto de esporte radical, não posso mais praticar. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é o quanto que você realmente está presente, está cuidando para todo aquele movimento. O quanto que, né, de novo, fazendo um paralelo, a questão da alta velocidade numa rodovia. O quanto que você está fazendo aquilo por uma ansiedade, ou qual é aquela falta, qual é aquele vazio, por exemplo, que isso está procurando te trazer? Essa compensação. O quanto que você está fazendo aquilo porque você precisa ter essa necessidade de que, nossa, minha vida está tão vazia e você está precisando de algo para te preencher. Então podem ter várias leituras, várias vertentes desse tipo de coisa, que não é zero ou um, podem ter muitas coisas, mas o que eu estou pegando esses exemplos para que a gente pegue de uma fatalidade, a gente procure trazer para a gente, poxa, o que que isso pode trazer para mim de informação e que vai fazer a diferença na minha vida, de que eu possa melhorar. Que são esses exemplos, o excesso de bebida, o excesso de entorpecente, o excesso de comida, ou seja, todo e qualquer excesso, o que que a gente precisa cuidar, o que que a gente está procurando compensar com esses excessos? É aí que tá a diferença, é aí que está o ponto que eu estou chamando para reflexão para a gente realmente pensar. Sim. E esses pontos são, assim, se a gente para analisar, como você bem trouxe, Robson, muitas das coisas que nós fazemos é para suprir algo que falta, um vazio. Então, se eu estou no trânsito e alguém passa e é maior que eu sinto que é maior que eu vou acelerar e vou ultrapassar ele para não ser menor. Mas por que que eu não posso ficar para trás? Quem falou para mim que eu não posso ficar para trás? Ou quantas vezes eu me senti julgado, me senti pequeno, mas eu não quero mais isso, isso me machuca. Peraí, mas vale o risco? Vale. Por que que eu preciso encher a minha cara, competir com meus amigos para ver quem bebe mais? Superei. Bebi 30 copos de chopp. Tá bom, cara, mas você está embriagado, não consegue nem levantar. Por quê? O que que a bebida te traz de conforto? O que que a bebida faz para você de tão bem que você prefere ela do que a vida real? Do que ficar sóbrio? Então, é o que você traz é bem importante porque isso abre a nossa cabeça para refletir sobre nossas próprias ações, que são totalmente inconscientes. A gente faz de forma inconsciente, algumas vezes falsamente consciente, né? Porque eu sei, às vezes vem um sinal, aquele sinal, olha, não vale a pena, mas eu me pego no desejo de fazer. Eu abraço o desejo de fazer, mesmo às vezes o desejo
mostrando que, mesmo a razão mostrando que esse desejo possa trazer consequências ruins, mas eu me apego ao desejo. Então, é de forma inconsciente, mas qual o motivo? Você quer se superar? Então, amigo, para então. Como é que eu posso olhar para dentro e superar isso que está dentro de mim faltando, que eu posso preencher e ser melhor amanhã? Ou eu preciso mesmo ir lá, fumar um monte de coisa no narguilé com os meus amigos e mostrar que meu pulmão é de aço? Hein? Tua fala, Anderson, eu estava aqui pesquisando até para não falar bobagem, não dar o exemplo errado, mas periga eu errar o exemplo. Eu li um livro uma vez que, se eu não me engano, é o livro da bruxa, o título do livro. E aí nesse livro tem um trechinho que fala que o cara é um, não vou lembrar ao certo qual é a profissão do cara, mas na pesquisa rápida aqui diz que é um médico, e aí é o médico atarefado, e aí ele encontra uma paciente mais idosa, e aí tem um trecho do livro específico que fala que ele está no trânsito, e aí ele está nessa, de andando a 120, só que é aquela coisa, anda 120, acha movimento, para 40, 50. Aí vai, ultrapassa um, ultrapassa outro, vai. 120 de novo. Acha trânsito. Para, 40, 30. E aí a outra personagem fala: "Não, ao invés de tu continuar nessa busca de querer passar todo mundo, por que tu não diminui e não deixa o movimento passar? E aí tu vai conseguir andar a 60, 70, 80 sem trânsito, porque o trânsito vai andar primeiro." E eu lembro porque isso me tocou. Por quê? Porque eu era o cara que andava acima da velocidade, era o cara que marcava o tempo para sair da casa, na época da faculdade, para sair da casa dos meus pais e ir até Porto Alegre. Eu fiz isso muitas vezes. E era aquela coisa do eu ia com o tempo cronometrado na época. Eu sabia quanto tempo eu levava para sair da casa dos meus pais, chegar lá no tempo mínimo. E aí é isso do o que é que está buscando? O que é que está querendo? Na época, se eu for parar para analisar agora, era aquela coisa do os amigos iam e aí tinha aquela questão do ai, quem vai mais menos tempo, quem faz mais rápido, né? Muitas vezes eu peguei carona com meu primo, que ele fazia esse trajeto também, e ele também fazia esse trajeto no mesmo tempo que eu. E aí era aquela coisa do, tô acostumado, porque ele faz, eu faço também. E aí tu olha para isso e aí tu pensa, tá, peraí. Aí depois que eu li esse livro, eu comecei, tá, mas eu preciso estar 120, 140? Eu posso ir a 100. Se eu for a 100, vai mudar quanto? 10 minutos. Nem isso. Dependendo do trajeto, nem isso muda. Porque você aumenta Exato. exponencialmente o risco e você não ganha em tempo, porque se o trajeto ele for médio curto, não vai mudar muita coisa. Então, assim, assim, é praticamente insignificante. Eu também já fui, principalmente na adolescência, essa coisa da inconsequência, do sempre o limite da velocidade. O limite não era nunca da rodovia. O limite era do carro. O carro tinha que dar 210, 220, enfim, tinha que estar sempre acima de 200. E depois eu fui tomando conta e falei, cara, mas para quê? Tive alguns colegas, alguns conhecidos que morreram em acidente também de por ficar fazendo esse tipo de coisa, e aí você depois vai tomando consciência e entende, cara, mas para quê? O que que é essa busca? E como você trouxe, Roger, aquela coisa de pertencer, pô, os outros fazem também, eu também vou fazer, né? Eu não posso ficar de fora, eu tenho que pertencer, pô, meus colegas também fazem, também dirigem, também tem essa coisa, também todo mundo faz, eu também vou fazer. Aquela história, né? Nós não somos todo mundo, né? Como veio, que eu falo aquela frase que vem Sim. gravada que vem no software de toda mãe, né? Você não é todo mundo. Sim. E essa frase é de uma riqueza gigantesca,
a gente já pertence ao nosso sistema. Então, o quanto que às vezes a gente fica buscando esse pertencimento fora e esse pertencimento tá aonde? Tá com que a gente não se sente pertencente no nosso próprio sistema, na nossa própria família. Todos nós temos o direito de pertencer. E às vezes esse pertencer é o quê? Você está fora do seu lugar. Você está sendo o pai da sua mãe, o pai do seu pai, porque você, por algum motivo, por alguma questão, por alguma perspectiva sua, você sente-se no direito de julgar o que ele está fazendo, aí você quer ser maior, não, ele não sabe o que ele está fazendo, vou eu aqui agora, que cheguei 20, 30 anos depois, vou querer ensinar ele o que eu sei. Então, você vê, a gente pega de uma fatalidade, de algo muito, muito triste, muito complicado que ocorreu, e quanto isso pode servir de reflexão para a gente em várias áreas da nossa vida, para a gente pensar de, pô, o que que eu estou fazendo? Ou o que e por que que eu estou fazendo isso? Essa é a pergunta. Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Qual que é o meu ganho secundário em estar fazendo isso? E aumentando essa tua lista, Robson, né? Daqui a pouco tu não tá nem querendo se colocar acima do pai ou acima da mãe. Daqui a pouco tu não tá nem querendo se colocar no lugar de um ou de outro. Ou daqui a pouco os pais são separados e aí tu tá lá ocupando o papel de esposa do pai ou de marido da mãe. Às vezes tem um conflito entre o pai e a mãe e tu tá ali se sentindo ocupado, né? Ah, eles brigam por minha causa, então o que que eu vou fazer? Vou achar uma forma inconsciente de sair desse, né, de não ser mais ocupado. Ou também Sim. é aquela forma de, peraí, o pai e a mãe estão brigando tanto que eles não me dão atenção. Qual é a forma de eu chamar a atenção? Vou colocar a minha vida em risco para o papai, para a mamãe ou para os dois olharem para mim, porque eu preciso ser visto, porque eu Sim. sou o alecrim dourado que precisa de atenção. Eu vou mais além também, eu vou mais além. Às vezes, as pessoas, elas não sabem quem são. Elas estão perdidas em si mesmas. Muitas. E para isso eu preciso descobrir quem sou. Provar para mim quem sou. Ou qual é o meu limite, o que que eu devo fazer, o que que eu posso não fazer. Então, assim, essa falta de conhecer a si mesmo nos leva, nós seres humanos, a buscar validação em terceiros, buscar pertencimento, mesmo já pertencendo, mas a gente não aceita pertencer àquele lugar, a gente quer pertencer a outro. Quando a gente não se reconhece, quando a gente não sabe quem é de fato. E a gente começa a testar limites. Testar, testar. Para quê? Para tentar enxergar o que em você, para tentar buscar o quê. Ou, muitas vezes, porque não aceita ser quem é, não aceita ser uma pessoa comum, porque todos somos comuns. Todos nós somos comuns. Ah, mas fulano pula de asa delta, sozinho, e não sei o quê. Tá bom, ok. Mas aí pergunta para ele, o quanto tempo levou? O que que ele faz? Qual é a preparação dele para pular? E se ele ainda tem medo de pular? Que provavelmente o medo sempre acompanha para aquele que é presente. O medo sempre acompanha aquele quem sabe que é. Porque ele sabe que toda vez que ele for, ele existe um risco. Ele sabe que ele tem um controle, tem certos variáveis que ele não tem controle. Mas ele tem todo um preparo, tem todo um cuidado e ele tem uma autopreservação. Porque ele sabe quem ele é, ele sabe o limite dele, ele sabe até onde ele pode ir. E se ele quiser ir além, ele vai ter que, antes de ir além, ele vai ter que ter base para isso. Então, quando a gente olha para um profissional ou para uma pessoa semiprofissional, né, que está nesse ambiente de limites, tanto de carro quanto de esportes radicais, enfim, não interessa. Você vê que sempre que existe degraus.
né, para você passar. Existe uma preparação, existe ritos para você conseguir chegar até um certo ponto. E existe o limite do limite. Existe o limite do limite. Aquele ponto onde você não passa. Como na atividade física existe o limite fisiológico, onde daqui eu não consigo quebrar esse platô porque cheguei no limite fisiológico que meu corpo não me permite passar disso, a não ser que eu vou dopar, mas se eu não posso dopar, é esse meu limite. Existem barreiras de autopreservação que aquilo é teu limite. E se você olhar no esporte em si, existe a pessoa que se reconhece, a pessoa que se tem esse poder de autopreservação, ele vai reconhecer esse limite. Ele vai falar, olha, até aqui. Disso aqui para mim não vale a pena. Agora, quando eu não tenho essa certeza, quando eu tenho essa dúvida, eu me testo. Eu me testo a todo momento. E aí vou além daquilo que eu consigo, vou além daquilo que eu posso, buscando o quê? Se reconhecer? Buscando o quê? Que as pessoas olhem para você e falem para você que você é algo que você não é? Que você porque você não gosta da vida que tem, não gosta da pessoa que é, não gosta da família que você nasceu? Não gosta enfim, do ambiente que você está. Existem tantas outras formas de você curar isso, mas por que buscar validação no outro? Por que buscar ser especial, querer ser o especial, como hoje trouxe o grande alecrim dourado? Qual o motivo? E o que que vai mudar isso na tua vida? Porque eu vou ser bem sincero. Você pode até todo mundo bater palma para você. Tá, deu tudo certo. Vão bater palma. Mas no fundo, não vai significar nada. Eu trouxe um ponto agora que ele não conectou com as minhas questões, né? Com o meu eu. Porque, cara, não sei se eu já trouxe aqui em algum episódio ou não, eu tenho leucemia, sim, a mais fraca de todas, e faço uso de medicação e ela está controlada. E aí, a leucemia, dentro da origem emocional das doenças, leucemia é um problema no sangue. Se eu tenho um problema no sangue, né, é o meu, é as minhas células de defesa que estão se defendendo de mim mesmo. Então, grosseiramente falando, é uma autodestruição. Mesmo com uma doença que está associada a uma autodestruição, a gente trabalha, a gente aprende e, sim, a gente procura a autopreservação. É aquela coisa de que a leucemia, o acidente também que eu tive, que o acidente, sim, eu já comentei aqui com vocês, eles me ensinaram que eu posso morrer amanhã. Eu posso morrer amanhã atravessando a rua. Eu posso morrer amanhã de qualquer jeito. Pode cair um raio na minha cabeça. Posso infartar. Pode ser, entendeu? Pode ser vindo para o trabalho que um caminhão passe por cima. São várias as formas. Mas aí é exatamente isso. De que até que ponto tu vai te colocar em risco? Até que ponto tu vai te expor a algo que te machuque? Porque sim, como eu já disse, se eu sofri um acidente e eu sei que, cara, quebrar uma perna, quebrar um braço, rasgar um diafragma, cara, não é legal. Eu sei por experiência. E aí, por mais que eu tenha essa experiência, por mais que eu saiba que eu posso morrer amanhã, por mais que, vamos lá, minha vida, é um saco, é um tédio, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ou não, né? Nós vamos exagerar e vamos pensar assim, que tudo na vida tá ruim. Cara, se tudo na vida tá ruim, é, olha e aprende com este algo ruim. Porque, sim, não cheguei nesse extremo do tudo está ruim,
Mas eu cheguei no ponto de que eu achei que eu ia morrer amanhã. E aí eu olhar para isso, eu entender, peraí, o que que eu posso fazer? É realmente ruim? O problema ele é tão grande assim? E aí entra, desculpa. E aí entra aquela frase clássica de, cara, nada tá tão ruim que não possa piorar. E nada tá tão bom que não possa melhorar. Então ver o lado bom das coisas. Veja que, por mais que tudo que esteja acontecendo ao teu redor está te levando para uma situação onde tu está te colocando em risco, cara, olha para isso. Vê o que tu consegue tirar de produtivo. O que tu pode tirar de bom. O que disso pode te dar força para te fazer algo melhor. A companhia é a companhia? Pô, peraí, vou mudar a companhia. É aquilo, preciso me provar para alguém? Peraí, preciso me provar para quem? Quem me deu a vida foi meu pai e minha mãe. Se eles não estão me cobrando nada, quem é o João, o José, o Pedro, o Paulo que precisa me cobrar? É isso. Então eu olhar para isso, eu aprender com isso e, cara, trouxe meu exemplo aqui porque é aquela coisa do aprender com a dor do outro. Então estou abrindo a minha dor para quê? Para quem está aqui acompanhando, Sim. cara, aprende, veja e olha. E se precisar apontar e dizer, ah, é burro mesmo? Sim, aponta, porque sim, errei em diversos momentos, mas busquei me trabalhar e estou aqui compartilhando dessa minha experiência com vocês. É assim, o que você traz hoje, perfeito. É olhar para a morte e entender que a morte ela não veio para te matar, ela veio para te mostrar o quê, para quê, né? Porque a morte ela é a nossa companheira. Do dia que nascemos até o dia da nossa partida, ela é nossa parceira, ela é nossa companheira. Ela é a única certeza que a gente tem. Então, assim, não estou falando que para ter medo, não é temer. É olhar para a morte como alguém que quer te ensinar algo. Como o Roger trouxe, cada acidente, cada queda, cada passagem ruim pela vida, não é porque você é o escolhido para sofrer. É a ovelha negra. Não. É porque você precisa olhar para algo. Você precisa ver algo. É diferente, vamos lá, é diferente de você se pôr em risco. Você ir lá e se pôr em risco. E aí, aí que é isso que a gente quer que vocês compreendam, que é uma coisa nós corremos riscos todos os dias, porque é algo natural da vida. A vida é assim. A vida ela não é algo que é linear. Não. Hoje a gente está aqui, amanhã pode não estar. Por quê? A vida é assim. Não tem explicação. É inexplicável. Mas agora, mas a morte ela sempre nos mostra o que devemos olhar. Para onde devemos olhar? Agora, o problema está quando eu vou buscar ela. Não quando ela me traz a informação, mas sim quando eu vou atrás dela. Por que que eu estou indo atrás dela? Como o Robson trouxe lá no começo. Cara, por que que eu não posso continuar seguindo com a... Por que que eu tenho que pôr minha vida em risco? Por que que eu tenho que correr atrás daquilo que não é... Atrás daquilo que não quer que eu corra, que quer andar do meu lado, mas eu estou indo de encontro a ela? Por quê? A quem eu quero ser leal? Quem que não pôde ficar que eu também não posso? Quem que, por que que eu não posso continuar a fazer o melhor com a minha vida? Por que eu tenho que colocar ela sempre em risco? Por que que eu tenho que arriscar sempre ela? Por que que eu não posso aproveitar aquilo que eu ganho de presente que é tão importante, que é a vida? Por quê? Por que que eu recebi dos meus pais a vida, mas por que que eu estou ignorando isso? Pegando esse presente como se eu desse uma caixa de presente para uma criança, ela sai chutando a caixa, dando bicuda na caixa.
Peraí, com que honra você recebeu esse presente? Porque isso foi lhe concedido. Então, o que que você faz com um presente que é muito valioso? Você cuida, você faz o melhor com aquele presente. Então, por que que eu tenho que pôr em risco esse presente? Por que que eu tenho que fazer, tratar ele sempre no limite? O que que eu não vi? O que que eu preciso provar? Quem que eu quero punir além de mim? Então, entendem? É isso que a gente quer que vocês compreendam. Diferente de um atleta profissional, que ele também tem as questões dele, se ele está ali é porque tem algo, mas ele tem uma autopreservação, ele tem ele sabe o risco, ele vai, ele tenta proteger de todas as formas, ele sabe que existe um risco. Pode ser mínimo, pode ser máximo, mas ele sabe. Mas ele vai consciente. O problema está quando a gente não vai com consciência, só vai por ir. Vamos pular de paraquedas? Vamos. Vai fazer o treinamento? Não, é só puxar corda. É pular e puxar corda. Você conferiu se tem paraquedas, você conferiu se está bem amarrado, você conferiu se você puxar vai buscar. Você... Entende? Ah, vamos pular como a menina, né? Vamos saltar? Vamos. Tá, mas quem estava embaixo? Ela confiou. E quem estava embaixo? Cara, a vida é dela, é preciosa. Ela está colocando em risco. Vamos olhar, vamos ali preservar a vida dela. Até mesmo ela. Olha, eu vou, mas espera aí. Tem treinamento? Não tem? Como é que é? Tá? Mostra para mim. Tem segurança, certificado, tem isso. Então, assim, não estou culpando ela, até porque pode ser que ela nem sabia disso. Ela foi, às vezes, por impulso, foi porque precisava. Enfim, não sabemos o motivo, não saberemos, como eu já falei anteriormente. Mas, assim, preserve, autopreservação. E pense sempre, vale a pena? Vale a pena? O que que eu vou ganhar com isso? O que que isso vai me trazer de resposta? O que isso vai trazer de bom para mim? Não, vale a pena. Ah, então beleza, então vai. Se prepara, faz da melhor forma possível e vai. Agora, não, cara, eu tô indo porque todo mundo tá indo. Eu tô indo porque meu coach quer me levar na montanha no meio da chuva e falou que é maneiro. Cara, mas vale a pena? O risco vale a pena? Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Não é se limitar, não é isso. Mas é olhar e ver o que faz, qual é o objetivo final. Faz sentido? Vale a pena o que vai trazer de bom? O risco-benefício. Se o risco for muito maior que o benefício, aconselho a não ir. Agora, se o benefício for muito maior que o risco, vá, mas sempre com cautela. O quanto está muitas vezes faltando vida, que daí você precisa fazer esse movimento. E o faltar vida muitas vezes você está num trabalho que não te traz aquela satisfação, que não te traz aquela alegria, que não te traz aquele entusiasmo de você acordar de manhã e falar, nossa, mais um dia que eu vou lá, que eu vou fazer isso que eu amo tanto. Ou que aquela referencial que muitas vezes a gente escuta que, nossa, eu gosto tanto de fazer isso que eu faria de graça. Não é que a gente tem que dar o nosso tempo e o nosso trabalho, não é isso. Ou seja, é que você não precisa, para você é tão valioso isso que você faz que você faria até de graça. Então, em qual aspecto, qual área da sua vida que talvez esteja faltando essa centelha, esse gosto por estar vivendo e você está precisando buscar essa sensação de, eu estou vivo através de uma outra coisa? Que foi com esses diversos exemplos que nós trouxemos. Seja no excesso de velocidade, seja no excesso de bebida, seja no excesso de bebida, seja no excesso de entorpecente, seja em qual excesso for que você está buscando sentir-se vivo através de um subterfúgio externo e não para você. Então, sim, mais uma vez, foi uma fatalidade, algo muito triste, algo muito complicado. E a gente sente muito por quando acontece esse tipo de coisa, mas é a gente procurar entender que já que essa situação aconteceu, o que que a gente consegue tirar de positivo para a nossa vida? Aproveitar esse servir. E o que que isso nos traz de lição? O quanto que a gente às vezes precisa estar mais presentes
estar mais conscientes do que a gente está fazendo e também se questionar se às vezes a gente acha que está consciente do que está se fazendo, mas será mesmo que isso realmente é estar presente, consciente e sentindo-se vivo? E é exatamente essa questão da presença, né, Robson, que foi o que a gente falou, que a gente já citou, na questão do, principalmente a questão hoje do celular. É aquela coisa do, se alguém que tivesse ali de fora, que estava filmando, tivesse olhando realmente para a cena, tivesse em presença, tivesse ali conectada com a situação, pô, adrenalina, legal, pô, um esporte radical, legal, vai dar uma sensação, vai dar um prazer diferente, uma sensação diferente, legal. Mas, cara, vou filmar, ok, pode filmar, pode postar, mas é aquilo do, cara, é a presença de olhar para a cena e de ver, peraí, tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa que tá faltando. Só que hoje é isso, essa falta de presença, essa falta do estar conectado. Na verdade, do estar conectado com a internet, com a rede social e estar desconectado com a vida. E aí, enquanto vocês falaram, me veio mais uma pergunta para deixar aqui, mais uma questão, qual, quanto vale a tua vida? Quanto vale cada segundo da tua vida? Cada momento? Tu já botou um valor na tua hora? Porque eu confesso para vocês, sou profissional, autônomo, fisioterapeuta e é exatamente isso. Cara, hoje eu sei qual é o valor da minha hora. Tem muita gente que fala, ai, Rogério, porque é caro, a tua sessão tá cara. Cara, não tá cara. Pelo quanto eu investi, pelo quanto eu entrego, pelo quanto presente eu estou no momento, fazendo, e pelas coisas que eu estou deixando de fazer, cara, não é caro. É um preço justo. E aí é exatamente isso. Qual é o teu preço justo do estar ali numa atividade, no trabalho, em casa, fazendo algo? Qual é o teu preço para fazer aquele algo? Sabe qual é o maior problema, Rogério? Que as pessoas só vão ver o preço quando já chegou a conta. Tem aqueles que já estão perto do fim e lutam para ter mais vida, enquanto outros que têm muita vida buscam para chegar ao fim. Então, essa é a questão. As pessoas só se dão conta quando já chegou a conta. É como se fosse um cartão de crédito. Não tem limite. Tem limite sim. Ele é black. Não tem limite? Tem. O limite que você consegue pagar. E aí, quando a conta chega, você olha e fala, realmente, tinha um limite. E eu cheguei nele, eu não queria ter chego. Eu queria ter esperado um pouco mais. Pode ser que Deus, ou não sei o que você acredita, o universo, seja muito bom com você e te dê uma segunda chance e fala, olha, já que você aprendeu, tá aqui uma oportunidade de fazer diferente. Ou não. Olhar para você e falar, a chance que eu te dei você não aproveitou. Então, esse é o fim. Isso, Luga. Isto posto, um por todos e todos por nenhum rei. Porque aqui nós não defendemos bandeiras, nós não defendemos quem ataca e nós não defendemos quem defende. Nós não defendemos quem
fica o tempo todo conectado com o celular e desconectado com a vida, desconectado do coleguinha do lado, querendo muitas vezes, como a gente sempre fala aqui, matar ou apontar ou culpar o coleguinha por algo que ele faz, enquanto a gente deixa de olhar para a gente. Enquanto a gente deixa de aprender com cada segundo da nossa vida. Enquanto a gente deixa de valorizar cada segundo da nossa vida. Porque cada segundo é importante. E é importante estar em presença nesse segundo, para conseguir entender, para conseguir ver, para conseguir sentir. Porque quantas coisas estão acontecendo aí na tua vida que tu não está prestando atenção, que tu não está conectado. Tu está deixando a vida passar sem aproveitar cada um desses momentos. Isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu!